Oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin e hoje eu resolvi compartilhar com vocês quais foram os livros que eu li durante as minhas férias. Hoje é meu último dia, então eu resolvi fazer isso no último dia. Foi até bom, porque hoje eu finalizei uma história em quadrinho, então eu também já vou mostrar pra vocês. Provavelmente vai ao ar daqui uma semana esse vídeo, mas eu vou tentar fazer com que seja o próximo, então não sei quando vocês vão assistir aí. Mas a primeira leitura que eu fiz durante as minas férias foi Mestre Gil de Rã, do Tolkien, e esse foi o primeiro contato que eu tive com o autor. Eu já tinha começado a ler O Hobbit há algum tempo atrás, mas não cheguei a finalizar a leitura, então acabei começando por esse daqui. E gostei bastante, eu li super rapidinho numa tarde, ele é super fininho. E também aproveitei para pegar outro livro dele, que foi Roverandom, que é sobre um cachorro. E eu achei muito interessante essa história aqui. Esse aqui, por mais que eu tenha gostado, tem uma pegada aí de fantasia também. Eu preferi bem mais a leitura desse daqui. Eu gostei mais da história, também por se tratar de um cachorro que acaba aí se perdendo do seu dono e depois descobrindo como o destino aí pode pregar algumas peças. Eu achei bem interessante essa história aqui. Comecei também uma série de investigação criminal do James Patterson. Na verdade, eu não tenho o físico do primeiro, o segundo e o terceiro, mas é uma daquelas séries que a gente pode ler fora de ordem, que a gente vai conseguir entender do mesmo jeito, tranquilo. O que a gente tem é a mesma investigadora, né? As mesmas mulheres aí em todos os livros, que é a série dele de Clube das Mulheres contra o Crime, e eu tô gostando bastante. Eu tô lendo aí o sexto, no caso, né? Que agora, enfim, eu quero procurar para ver se eu acho o primeiro, o segundo, o terceiro, para começar a entender como é que tudo começou mesmo na história. Mas eu tô gostando bastante dos casos, então eu li 4 de Julho e O Quinto Cavalheiro. Esse livro aqui, O Quinto Cavalheiro, me surpreendeu bem mais do que 4 de Julho. Aqui eu achei a história um pouco mais óbvia, pelo menos para mim. Eu acabei acertando, né, de quem eu estava desconfiando. Acabei acertando quem eram os vilões aí desse momento aqui. E a gente tem um julgamento nesse livro. Na verdade, todos os livros, isso que eu achei legal, para quem é advogado principalmente, todos os livros têm algum grande julgamento e a gente vai acompanhar todo esse processo. E aqui a nossa tenente, que é a Lindsay, ela acaba tendo que meio que se vê no meio de um tiroteio com menores de idade, e aí ela acaba sendo acusada de assassinar esses menores de idade sem motivo. Então ela tem que lutar aí para proteger a sua imagem também, para conseguir mostrar para todo mundo o que realmente aconteceu. Então, em paralelo a esse julgamento, a gente vai ter outra história de uma cidadezinha, porque a Lindsay, enquanto está acontecendo esse julgamento e toda a imprensa está falando dela, ela resolve se afastar um pouco da cidade onde ela mora e vai parar numa cidadezinha da irmã dela, que é uma cidade bem pequena, mas que está acontecendo uma série de assassinatos e ela acaba não conseguindo ficar afastada disso e acaba se infiltrando também aí no meio dessa investigação. Então é um livro que eu acertei as pessoas que eram os vilões, mas foi uma leitura muito prazerosa para mim, eu li super rápido. Os capítulos são bem curtinhos, o que é outro ponto positivo, pelo menos para mim. E aqui no Quinto Cavaleiro a gente tem também mais uma parte de julgamento, a gente tem uns acontecimentos em um hospital, porque eles não sabem se as pessoas que estão falecendo realmente estão falecendo por alguma doença, por algum motivo, ou se alguém está matando essas pessoas, porque as pessoas que estavam para ter alta no dia seguinte amanhecem de repente mortas sem um motivo aparente ou com uma dosagem errada de um medicamento, então acaba que eles vão começar a investigar esse hospital também. Outro livro que eu finalizei durante as minhas férias foi um livro de autoajuda que eu gostei bastante, que foi A Coragem de Ser Imperfeito, e eu já estava querendo ler esse livro já tem algum tempo, comprei alguns livros dessa autora, porque eu vejo muita gente falando bem, e eu gosto de ler livros de autoajuda às vezes, e esse foi um livro que eu fiz diversas marcações, não sei se vai conseguir aparecer aqui, mas foi um livro que eu grifei muitas partes e eu achei interessante, e aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre a vulnerabilidade, né, o quanto a gente está aberto ou não a se mostrar vulnerável para as outras pessoas, e eu achei um livro super interessante, então para quem gosta aí de livros autoajuda, eu acho que vocês vão gostar desse também. Outro livro que eu finalizei num dia só e que foi super rapidinho foi Bruxas Literárias, Alquimia das Palavras.
Esse aqui é um lançamento da Darkside e aqui a gente vai ter um pouquinho sobre diversas autoras durante aí os últimos séculos, vamos dizer assim, e a gente vai ter um pouquinho sobre os livros dela e também sobre a história dessas autoras, tá? Então, cada página praticamente a gente vai conhecer uma autora diferente. O livro ele é todo ilustrado e é muito bonito. E além do que, a gente conhece diversas pessoas diferentes e o que levou essas pessoas a escreverem, ou um pouquinho sobre as suas histórias, algumas referências sobre as suas histórias. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre as autoras ou conhecer algumas autoras também que ainda, enfim, não conhecem ou descobrir outros tipos de histórias, outros tipos de gêneros, escritos por mulheres, né? Então é uma dica que eu super entrego para vocês, que eu super, assim, eu gostei bastante. Me trouxe bastante coisa sobre algumas autoras que eu não conhecia e até mesmo algumas autoras que eu já li, que eu já conhecia. Então é um livro mais didático, vamos dizer assim, porque aqui fala que os escritores realmente são bruxos, né? Que criam histórias, enfim, fantasiam mundos diferentes e personagens diferentes. E aqui a gente vai ter algumas bruxas aí da nossa história, algumas mulheres que marcaram gerações, então super indico para vocês. Outro livro que eu li foi um livro da Julia Quinn, que é Como se Casar com um Marquês, e esse daqui é o encerramento da duologia Agentes da Coroa, e eu gostei bastante desse livro, eu gostei bem mais desse do que do primeiro. Eu achei um livro bem mais divertido. O primeiro é Como Agarrar uma Herdeira, e aqui a gente vai ter uma personagem que encontra um livro que se chama Como se Casar com um Marquês no seu trabalho, e ela precisa desesperadamente se casar porque a família está precisando de dinheiro, é ela que sustenta os irmãos e ela não está conseguindo sozinha, então ela precisa realmente se casar com alguém que tenha posses, né? E ela acaba conhecendo um rapaz no meio dessa história, que na verdade é um marquês disfarçado, e eles acabam se apaixonando, e a relação dos dois é muito legal, é bem divertida, e é um livro bem sessão da tarde, bem estilo Julia Quinn mesmo, e eu gostei bastante. E a HQ que eu finalizei foi Condado Maldito, também é um livro da Darkside, uma HQ da Darkside, e eu achei super interessante. Esse daqui é o primeiro volume. Aqui a gente vai conhecer a história de uma garota que está prestes a completar 18 anos e ela descobre que ela tem uma ligação com uma bruxa que foi morta há alguns anos atrás e que ela precisa desvendar todo esse mistério em volta do seu nascimento, do porquê que essas coisas estão acontecendo com ela, e é uma história bem legal, eu tô gostando bastante. E tô ansiosa para ler a continuação também, e eu li super rapidinho, tem 100 e poucas páginas. Eu li, tipo assim, de manhã, assim, já acabei, mas é uma história bem interessante e eu quero ler o segundo. E eu também li alguns e-books, que, né, vou deixar a capa do livro para vocês aqui, mas o primeiro que eu li foi Um Carinho na Alma, do Braulio Bessa. Esse livro é um livro de poesias, de poemas, e eu gosto bastante desse autor. Eu conheci ele na Fátima Bernardes, que pra quem não conhece, ele recita suas poesias, né? E eu conheci ele lá, mas eu gostei bastante, acabei que pegando o e-book dele um dia que ficou gratuito, se eu não tô enganada, ou se não ficou super baratinho. E eu acabei pegando ele durante as minhas férias para conseguir ler e eu adorei. Simplesmente maravilhoso, as poesias são incríveis e eu queria muito comprar o físico para ter na estante também, porque diversas passagens me marcaram. Outro e-book que eu li foi Meu Querido Guarda-Costas, e esse é aquele livro hot misturado com Sessão da Tarde. A gente vai conhecer a história de uma mulher bem-sucedida que está sofrendo diversos ataques e, levando aí em consideração os conselhos da sua família, ela acaba indo buscar um guarda-costas e ela conhece esse cara que vai realmente protegê-la e tentar desvendar, tentar descobrir quem que tá atacando ela, né? Mas eles acabam se apaixonando, eles acabam tendo uma relação muito legal. É um livro bem clichê, mas que eu me diverti bastante. Foi uma leitura bem rápida também, bem fluida, então eu super indico pra vocês. E se eu não me engano, eu também peguei ele gratuito, então fiquem de olho aí na Amazon, que várias vezes você pode ver um e-book gratuito que pode te interessar, incluindo esse. E o último livro que eu li em e-book foi O Segredo de Emma Corrigan. Esse livro é da Sophie Kinsella, vocês sabem e já comentei aqui diversas vezes que eu tô apaixonada pela escrita da autora. E também saiu o filme e eu assisti o filme, que é uma adaptação lá pela Prime Video, eu não sei se é deles mesmo ou se eles só colocaram no catálogo.
mas é com a Annabeth, que faz a Annabeth em Percy Jackson, com o Derek de Teen Wolf. Então, assim, eu amei. E eu gostei bastante do filme, aquele filme Sessão da Tarde. A gente vai conhecer a história da Emma, né? O filme e o livro. Eu gostei mais da adaptação, na verdade. Não sei, achei parecido, mas enfim, eu gostei bastante do filme também. Mas no livro a gente vai conhecer a história da Emma, que é uma mulher que ainda não meio que decidiu o seu caminho e agora ela está trabalhando no setor de marketing de uma empresa. E ela odeia viajar de avião, ela morre de medo e certo dia ela precisa ir para uma reunião apresentar um trabalho para alguns clientes, né, dessa empresa, e ela acaba conhecendo no avião um cara e durante uma turbulência que deixou ela super nervosa, ela acaba contando todos os seus segredos, literalmente todos os seus segredos. E quando ela volta para a empresa, ela descobre que esse cara, na verdade, é o seu chefe que veio para a empresa para dar uma olhada nas coisas aí, para fazer aquele acompanhamento básico dentro da empresa. E aí ela descobre que o seu chefe sabe todos os seus segredos, desde as coisas que ela falou mal da empresa, de colegas de trabalho, de namorado, em relação a sexo, em relação à família, tudo, ele simplesmente sabe de tudo. Então a gente vai conhecer aí um pouquinho do andamento da história dos dois, de como isso que aconteceu no avião aproximou os dois. É uma história bem divertida e bem Sessão da Tarde também. Como vocês podem ver, eu li vários livros, mas eu li vários livros leves. Então eu realmente tirei essas férias para conseguir me distrair, para conseguir ler várias coisas que estavam encalhadas na estante. E eu gostei bastante do resultado. Preciso tirar mais férias. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses livros, se vocês já leram e também gostaram. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, todos os links vão estar aqui na caixinha de descrição. E se vocês quiserem comprar alguma coisa na Amazon, meu link de associado também vai estar aqui embaixo. Um beijo para todo mundo e até a próxima!